A população do Reino Unido decidiu no voto deixar a União Europeia. A escolha histórica vai ter impacto em todas as decisões do bloco, inclusive para o Brasil. Esse é o assunto do nosso Agro Internacional com Tiago Masson, assessor de Relações Internacionais da CNA. Uma notícia quente, né? 51% a 49%, é uma decisão apertada que saiu na madrugada de hoje, no caso, horário de Brasília. Quente na calada da madrugada, né, Marcelo? Madrugada de fato histórica. Para você ter uma ideia um pouquinho de como essa repercussão no mundo e aqui no Brasil, imagine que você passou o final de semana montando um quebra-cabeça com 20 mil peças do mundo. De repente você vai tomar aquele cafezinho com pão de queijo e vem alguém lá de sacanagem e embaralha todo aquele quebra-cabeça. É assim que o mundo acorda hoje. Um pouco perdido, sem saber para onde ir. Vamos lembrar que o Reino Unido é aquele conjunto de países formado pela Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e o mais conhecido de todos, pela Inglaterra. Esse conjunto de países decidiu hoje, a população decidiu hoje sair da União Europeia, que até então era formada por 28 países. Vamos lembrar a União Europeia, que é a grande configuração da Europa, em que as pessoas circulam livremente, sem visto. Você pode criar uma indústria, uma empresa em qualquer daqueles países sem muita burocracia. Você tem uma moeda comum, que o euro, que o Reino Unido, não, a Inglaterra não fazia parte, e você tinha toda a circulação, é como se, na prática, como se fosse um grande país único, um único parlamento, uma única moeda. De repente, o grande irmão deixa a União Europeia. Bom, os mercados já disseram que estão nervosos. Tóquio hoje, nessa madrugada nossa, já fechou em 10% de queda. A última vez que isso aconteceu, de cair 10% antes de Tóquio, foi em 2008, quando houve a quebra do banco Lehman Brothers. Todos devem lembrar quando aquele banco quebrou, começou aquela crise de 2008 que a gente está saindo até agora. Todas as bolsas da Ásia em queda também. Não foi diferente em Xangai, não foi diferente, inclusive, também ali em Hong Kong, né? O primeiro-ministro David Cameron já pediu renúncia, já jogou a toalha. O primeiro-ministro, na verdade, é o chefe de governo. O chefe de Estado, lembrando que é a Rainha Elizabeth, a grande rainha. Bom, como que isso pode afetar o Brasil? Vamos por partes. Inicialmente, como é que isso afeta a União Europeia? Bom, o fato é que o Reino Unido sai da União Europeia, mas deixa a porta aberta, né? Muitos países já começaram a anunciar, inclusive a França, que é um dos grandes países que comandam a União Europeia, um dos mais influentes, já disseram que vão fazer um referendo muito parecido. E esses partidos nacionalistas, aqueles que são muito contra a União Europeia, já disseram que vão fazer esse referendo. A França provavelmente deve ser a primeira a anunciar um grande referendo para sair. O estrago não foi só na União Europeia, mas se você analisar o Reino Unido, houve uma ruptura muito grande ali. Por quê? A Escócia, majoritariamente, decidiu em ficar. Era a decisão da Escócia em ficar na União Europeia. O mesmo aconteceu com a Irlanda do Norte, né? De repente, a Inglaterra houve, na verdade, uma virada no finalzinho, contando os votos lá na região de Londres, virou toda a história e o Reino Unido saiu. O fato é que agora, há pouco, a Irlanda do Norte já anunciou que vai fazer um referendo para saber se deixa o Reino Unido e vai para a co-irmã Irlanda, que não faz parte do Reino Unido. Ou seja, os estragos já estão acontecendo na União Europeia e também no próprio Reino Unido. Como é que isso pode afetar o Brasil? Vamos lembrar que o Brasil é um grande exportador, um dos maiores exportadores de commodities agrícolas. Muitas das commodities, ou a maioria das commodities agrícolas, são precificadas nas bolsas de valores. Nosso café, por exemplo, que é o café Conilon, que é utilizado para fazer o café solúvel, principalmente, com arábica, com o chamado blend, ele é precificado na Bolsa de Londres, né? E muitas dessas posições de commodities agrícolas são carregadas, são mantidas por fundos de investimento. Pessoas que não têm nada a ver com o dia a dia no campo, mas que investem naquilo. Com as bolsas caindo hoje, provavelmente a gente vai ter repercussão também nos preços das commodities agrícolas. Vamos ficar atentos como é que o mercado vai abrir hoje, Marcelo. O outro ponto muito importante, a União Europeia é simplesmente o segundo maior destino das nossas exportações. É o nosso segundo maior cliente lá fora, só perde por uma margem muito pequena para a China, que é a grande compradora nossa. Bom, o Brasil, junto com o Mercosul, vamos lembrar o Mercosul, aquele conjunto de países aqui do Hemisfério Sul, que tem, enfim, regras comuns. Há mais de 20 anos, há quase 20 anos, está negociando um tratado de livre comércio com a União Europeia. O que esse tratado de livre comércio, na verdade, faz é derrubar os impostos de importação. Se a gente vai vender produtos, por exemplo, como o café, a carne, sem imposto de importação lá e vice-versa. A gente está negociando isso. Esse é um grande calcanhar de Aquiles para a nossa competitividade lá fora. É ter um acesso melhor na União Europeia. Muito bem.
Depois de quase 20 anos, esse namoro de 20 anos, quase casamos 2 vezes, saímos do altar, não fechamos esse acordo. A gente está muito próximo de fechar o acordo com a União Europeia. A gente fez a troca da lista de oferta. O que é a lista de oferta? Olha, nós, o Mercosul, vamos ofertar a queda dos impostos de tais produtos. Eu vou conseguir, por exemplo, vender determinado produto sem imposto aqui, mas a gente também quer que vocês retirem os impostos para o nosso café, para a nossa carne, para a nossa soja. Isso está muito próximo de concretizar. Tipo percentual, né, de produtos. Tipo um percentual, cota, por exemplo, a gente quer uma cota maior para carne bovina, por exemplo. A gente estava muito próximo de chegar a esse casamento depois de 20 anos de namoro. O Reino Unido era um grande entusiasta desse acordo. Estava forçando a barra do outro lado. Quando a gente sentava para negociar, o Reino Unido era um parceiro nosso do outro lado da mesa. A França, o governo francês muito influenciado pelos agricultores franceses, sempre recuava, sempre quebrava esse casamento, esse namoro. O que acontece é que agora, Marcelo, a gente não vai ter do outro lado da mesa o nosso grande parceiro. A gente não sabe como é que vai acontecer, como é que vai andar as negociações com a União Europeia. É um banho de água fria em algo que a gente vem esperando há 20 anos. Na verdade, seria uma grande saída para o agricultor brasileiro, né? Bloco com bloco, você acha que era interessante essa questão bloco com bloco? Não tem como agora o Brasil fazer uma negociação bilateral com o próprio Reino Unido? Marcelo, o Brasil, na verdade, vem empurrando essas negociações como ninguém nos últimos 20 anos. Seria o cenário ideal para a gente. O problema é o seguinte, nas regras do Mercosul, existe um artigo lá no Tratado de Assunção, no início da década de 90, que diz o seguinte, a gente está junto, a gente negocia junto. Aquela coisa, junto e misturado. Não tem como o Brasil negociar sozinho, a não ser que a gente reveja o Tratado do Mercosul. Existe uma indicação desse novo governo interior de tentar entender um pouquinho, talvez modificar, mas é um processo longo, né? Nos últimos anos, a gente teve problemas, por exemplo, políticos com a Venezuela, com a Bolívia, e os europeus do outro lado ficaram um pouquinho assustados de negociar com países que estavam passando e continuam passando por problemas políticos muito sérios, né? Mas agora a gente não tem como simplesmente falar, Mercosul, a gente vai negociar sozinho com os europeus. Primeiro a gente tem que rever as regras internas. Isso é demorado. Agora, Tiago, essa decisão, ela ainda tem que passar por um referendo. Há alguma possibilidade de reverter essa decisão? Marcelo, muito bem lembrado, muito difícil. Na verdade, alguns líderes do parlamento, na verdade, essa decisão sim, é uma decisão popular, um referendo, mas que precisa ser aprovado pelo parlamento britânico. Agora, qual a possibilidade deles reverterem essa posição? Na minha opinião, zero. Muitos líderes de diversos partidos lá da Inglaterra já se pronunciaram hoje pela manhã de que a decisão popular, seja ela qual tivesse acontecido nessa madrugada, teria que ser respeitada lá em Westminster, no parlamento britânico. A probabilidade é muito pequena. O fato é que todo esse processo deve demorar ainda uns 2 anos, né? Não é uma saída automática. Tem um artigo lá, que é o artigo 50, artigo de Lisboa, do Tratado da União Europeia, que é o seguinte, a partir do momento que o membro resolve sair, tem todo um processo para se pousar esse avião para ele sair. Demora mais ou menos uns 2 anos. Agora, o Reino Unido começa a negociar com a União Europeia as formas e o tempo de saída. Mas, na verdade, é um processo irreversível. Agora, Tiago, o impacto foi imediato no mercado e é sempre assim, né? A especulação corre solta. Agora, dentro do que você falou, que pode ter essa transição tranquila e dentro desse vácuo o mercado não pode se ajustar a essa realidade? Marcelo, isso a gente vai ter que aguardar um pouquinho de tempo. Eu costumo dizer que, na verdade, tem um grande termômetro no mercado que é o ouro. Quando tudo vai bem, o ouro vai mal. Quando tudo vai mal, o ouro vai bem. Hoje tudo está caindo, todos os preços estão caindo, o ouro está subindo. Ou seja, o mercado está muito nervoso. Claro que o mercado a longo prazo ele vai se ajustar como se ajustou em momentos muito mais importantes da história, mas leva um pouco de tempo.